qual é a sensação que você tem quando você arruma ou reorganiza os móveis da tua casa numa sexta-feira? Você já teve essa experiência? Você já fez isso na sua casa? Sejam bem-vindas à nossa live da nossa Casa Olus, a nossa casa ao vivo, a nossa casa online. Hoje nós vamos falar sobre quem aí já fez aquela faxina na sexta-feira ou na quinta-feira, né? Mas o hábito era fazer aquela faxina na sexta-feira e mudar todos os móveis de lugar. Quem já fez aí toda essa reorganização, essa repaginação dentro de casa? Qual a sensação de fazer esse movimento? Por que você estava fazendo isso? Isso era algo que você estava premeditando durante a semana, que você sentiu no momento de que você estava limpando a sua casa, ou que você foi lá e fez. Simplesmente quando você viu estava feito e você não faz ideia do porquê que você mudou os móveis da tua casa de lugar. Principalmente, isso acontecia muito na sala de estar. Acontecia muito dentro dos quartos, né? Que era possível você movimentar o roupeiro com a cama, com a cômoda. Hoje, como é tudo planejado, mas ainda assim tem pessoas, né? Tem mulheres que gostam de móveis soltos. Mas eu quero contar para vocês o que isso pode significar e você fez inconscientemente. E eu vou dizer o que isso significa, essa mudança, essa ação, essa atitude de vocês não estarem satisfeitas com a forma com que os móveis estavam dispostos. Vamos lá. Isso era muito feito antigamente, né? Aquela pessoa que fazia aquela faxina na sexta-feira e de repente ela mudava tudo, ela mudava, colocava o sofá de 2 lugares para a direita, ou as poltronas de um lugar para a esquerda, ela mudava o lugar das plantas, a posição do armário da televisão, porque antigamente só ligava a televisão na tomada e pronto, né? Não tinha mais aquela função toda de colocar aquele painel, enfim, eu até acho que era muito mais fácil e muito mais bonito também do que esses painéis, essa coisa de granito, essas coisas de usar pedra e ser tudo frio e não ser nada aconchegante. Mas enfim, o que isso significa? Talvez inconscientemente você estava melhorando ou adequando as forças antagônicas dentro da sua casa. O que é isso? Yin e Yang. Sempre tem uma parte da sala de estar que talvez ela seja um pouco mais vazia, que resulta Yang. Ou que você quisesse deixar a tua sala mais cheia, né? Mais cheia de coisas. Aí você colocava um cesto, um cachepô com uma planta diferente, você trocava as plantas com cores, com flores. As flores têm cores. Então, talvez você estava mexendo nas forças antagônicas Yin, que é mais cheio de móveis, que o teu movimento fica mais devagar. Yang, que você tira os móveis de lugar, você tira as cortinas, você usa um tapete menor, você usa um tapete até mais fino, menos sofás, né, menos poltronas, ele tira almofadas, ele fica mais Yang. Não, Lizzie, eu mudava os móveis até quando mudava as estações, isso também é comum. Quando muda as estações, a pessoa vai lá e coloca uma manta no sofá, então vai deixando ela mais cheia de móveis, né? Você vai colocando mais informações, você vai colocando mais texturas, mais cores, e isso vai acarretando mais yin. Então a tua sala vai ficando mais cheia, e aí você consegue se aconchegar. Você consegue ler um livro, você consegue conversar com mais calma, você senta, você para quando a tua sala está mais yin. Diferente de quando a tua sala está mais yang, você não consegue descansar, você não consegue parar, porque ela vai te obrigar a fazer um movimento muito mais rápido do que quando a tua sala está yin. Nos quartos era a mesma coisa.
colocar tapete, colocar mais almofada, uma cortina com tecido mais grosso, mais leve, uma cortina que pegasse toda a parede ou só a abertura da janela, colocar uma cama de casal ao invés de ser solteiro, enfim, tudo isso muda as forças antagônicas dentro de casa. Vejam, elas não são, as forças antagônicas, elas não são opostas, elas se complementam, tá? Essa questão de dizer que elas são opostas porque elas ficam brigando entre si, não, elas se complementam. Se você pegar o símbolo do Yin e do Yang, quando está começando o Yin lá em cima, está começando o Yang lá embaixo, então elas se complementam, tá? Uma outra coisa também pode ser que você estava se fazendo toda essa mudança inconscientemente e correlacionando com o Feng Shui. Vejam, eu tenho aqui na minha lembrança uma casa do meu momento de infância. E esta casa, ela tinha uma sala de estar com portas venezianas, então essas portas elas abriam inteiras. Então e era muito yang. Aí o que acontecia? Ficava um sofá para a direita e duas poltronas para a esquerda, e a circulação era no meio. Isso incomodava muito as pessoas. E agora, fazendo essa análise, eu consigo dizer para vocês que incomodava as pessoas. Por quê? Porque a sala de estar é para fazer o quê? Para você sentar. Para você ter uma proteção, uma harmonia, para a tua casa ser humanizada. O que é uma casa humanizada? É para os seres humanos residirem. Isso é arquitetura humanizada. Porque hoje é muito comum fazer arquitetura de vitrine. A arquitetura é para você, não é para mim. O projeto, quando eu faço o projeto, é projeto para você. Mas quando a gente analisa com o Feng Shui, então voltando ao exemplo desta casa, tinha um seríssimo problema de circulação. E isso tu só conseguia arrumar depois que esta casa fechou essa porta veneziana e abriu uma menor no canto. Então ela conseguiu fazer disposição da sala de estar no sentido de ferradura, porque ela criou um hall de entrada menor e onde a pessoa entrava, parava, porque você não pode entrar em casa correndo, gente, você tem que entrar, parar, trocar de calçado de preferência e aí sim adentrar na casa. Esse hall de entrada interno se chama de Mintang na linguagem do Feng Shui, que é quando você troca as energias, quando você troca os ambientes do mundo externo para o mundo interno. Vejam, outra situação é quando você tem sofás com as costas dos sofás virados para uma janela ou para uma porta. Você também não consegue ter sossego, você também não consegue sentar, descansar. Você não consegue relaxar. Por quê? Porque essa questão de você ter a desconfiança de que alguém vai entrar nas tuas costas e que você não enxerga, de que alguém vai pular a janela e vai entrar na sua casa, na tua sala e você não está enxergando. Então tomem cuidado para que vocês não tenham esse tipo de situação dentro de casa. Aí vocês vão me perguntar, o que fazer, Lise? A minha casa tem uma janela que fica atrás do meu sofá. Então vocês vão pegar, se estiver sentada abaixo da janela, você vai fechar a cortina. Isso vai dizer uma mensagem pro teu subconsciente de que isso é como se fosse uma parede. Porque você está, o que acontece? Os teus olhos, eles enxergam uma situação, mas a mensagem que chega aqui dentro do teu cérebro, ela é diferente. Então a arquitetura, ela serve para quê? Para tornar as nossas casas seguras. A arquitetura é para nos dar segurança para a nossa cabeça, para quando a gente dorme. Essa é a função básica para nos dar um espaço onde a gente pode ter uma proteção ao dormir. Ninguém consegue dormir ao relento. Pessoas que dormem ao relento, sem uma proteção nenhuma,
sem barraca, sem nada, podem até desenvolver problemas sérios de saúde. Isso é comprovado cientificamente. Quando você estava mudando aqueles móveis de lugar, quando você estava colocando um sofá para um outro lado, o teu subconsciente ele estava avisando você que a tua casa está com algum problema. Como resolver isso? Então, por que as mulheres faziam esse tipo de organização, repaginação no layout? Porque o seu inconsciente estava dizendo para elas que elas deveriam colocar a sua casa numa situação de cuidado, de proteção, de harmonia, mas elas não sabiam como fazer isso. Elas não tinham esta informação, elas não sabiam como resolver esse problema. Então elas ficavam mudando isso de lugar. Tinha pessoas que mudavam isso toda sexta-feira, que as famílias chegavam em casa à tardinha e aquela sala estava toda virada. A partir do momento que você muda a posição dos móveis, o teu cérebro precisa achar isso em questão de milissegundos, né? Então o teu cérebro ele fica organizando de como que você vai entrar em casa, como que ele vai fazer esse percurso da melhor forma possível para a tua segurança, porque o teu cérebro, ele quer que você esteja seguro. As pessoas faziam isso de uma forma inconsciente, elas não estavam sabendo. E o que elas sentiam quando elas faziam isso? O porquê que elas estavam fazendo isso? Porque devem ter mulheres naquela época que elas paravam e ficavam analisando como elas poderiam mudar a sala, porque tem cérebro mas feminino que sim, as mulheres ficam pensando durante certo tempo, olhando para o espaço de como elas podem mudar. Só que elas não sabem que elas estão fazendo algo dentro da linguagem do Feng Shui, trazendo isso para o lado harmônico. Porque não era passada essa informação, isso não é não era aprendizado de casas, não existia isso. Quando você entra numa casa, que você conhece essa casa perfeitamente bem, digamos que você vai entrar na casa da sua mãe e ela fez uma redecoação, ela mudou os móveis de lugar e fazia um tempo que você não ia. A tua cabeça tem a informação de que os móveis estão diferentes. E aí, o que você vai fazer? Inconscientemente, você vai entrar na casa da sua mãe, você vai parar e o teu cérebro vai ter que se ajustar naquela posição. Só que tu nunca percebeu isso. Você nunca se ateve a esta informação. Isso está sendo novo. Experimentem fazer isso nas casas de vocês, para ver o que as pessoas, os moradores, os ocupantes do imóvel, a tua família vai dizer. O que eles vão sentir? Eles vão gostar? Não vão gostar? Vão se sentir bem? Ou eles vão dar um jeito de ir mexendo cada pouquinho para voltar o sofá para o lugar anterior? Observem isso. Façam um teste na casa de vocês. O que é bom? Quem mora em casa, às vezes sempre o primeiro setor, né? Vamos dizer assim, o primeiro ambiente que entra na sua casa, qual é? Muitos são cozinhas, muitos daqui são sala de estar, muitos daqui são sala de jantar. Quem mora em apartamento é um pouco difícil, porque ou tem uma porta de entrada ou duas, né? Geralmente uma para sala de estar, né? Entrada social, e outra para entrada pela lavanderia, pela cozinha, enfim. Mas casa não. Casa é uma diversão, porque você é livre. Por isso que, agora eu vou dar uma dica maravilhosa. Antes disso, vocês já peguem papel e caneta, anotem, não esqueçam do caderno, eu fazendo Minha Casa Feliz, porque agora eu vou dar uma dica. Dica da arquiteta. O Feng Shui, eu vou até chegar mais perto para vocês entenderem melhor. O Feng Shui tradicional, que é o que eu trabalho, eu não uso chapéu preto, eu não aplico baguá em planta baixa. Para mim, as casas são diferentes como nós, as pessoas. Quando você aplica o baguá na planta baixa, em relação à porta de entrada, todas as casas são iguais. Porque você está posicionando o baguá de acordo com a porta de entrada. Então, isso, para mim, não é Feng Shui.
Feng Shui é com bússola, é alinhar a face energética com o norte verdadeiro. Ponto. Ok? Então, o Feng Shui tradicional, ele muda de 20 em 20 anos, porque ele não é estático. Nós temos as 4 estações, nós temos as mudanças climáticas, nós temos o nosso corpo que muda de acordo com a nossa idade, o nosso conhecimento, nada é estático. Tudo evolui, tudo vai mudando. O Feng Shui da mesma forma. Se você mora em casa, se você tem a oportunidade de prestar atenção, ou melhor ainda, se você puder fazer uma consultoria de Feng Shui na sua casa comigo, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Vejam, vocês têm a opção de entrar pela porta da frente, pela porta dos fundos ou pela porta lateral. Essas 3 portas, elas estão localizadas em setores diferentes, certo? Sim. Consequentemente, elas estão localizadas em angulações diferentes. Pode ser que numa porta você consiga entrar e levar muita prosperidade para a tua casa. Mas pode ser que por uma outra porta você comece a levar doença. Eu não digo que você leve a doença, eu estou dizendo que você pode levar para a sua casa a informação frequencial de que nesta direção entra doença na tua casa, escassez, doença, entra conflitos, entra brigas. E na outra porta de entrada entra aquela abundância gradativa que você trabalha, que você faz as suas economias, que ela é cadenciada. A gente consegue fazer essa descrição na consultoria de Feng Shui? Com certeza. Em todos os ambientes? Em todos os ambientes. As casas, e se você que tem 3 portas, 2 portas numa casa, faça uma experiência. Se você conseguir pelo menos uns 30 dias, 2 semanas, de entrar pela porta, número 1, você enumere as portas da sua casa, que sensações, o que aconteceu na tua casa naqueles dias. Anota. Por quê? Porque você vai começar pela sua intuição, aonde que é melhor entrar na sua casa. Façam isso e depois vocês me contem. Outra dica que eu vou dar, quando você tem a consultoria de Feng Shui, você já sabe o que é melhor para a sua casa. As cores, a forma, a cor do tapete, a cor da almofada, a cor do sofá, a cor da cortina, tecido grosso, fino, a cor da manta, aonde que você senta para ler, aonde que você senta para fazer as finanças da tua casa, aonde que é bom para estudar, aonde que é bom para conversar, para falar aqueles assuntos delicados dentro de casa. Então, quando você faz o Feng Shui, você sabe de tudo isso. Mas eu quero que vocês façam uma experiência de vocês mudarem os móveis de lugar. Pode ser da sala de estar, pode ser de um quarto. Muda até a mesa da cozinha se você conseguir. E sinta o que isso vai causar, sinta a diferença que isso vai causar na tua casa. Talvez a mudança seja tão boa que você descobre uma maneira de resolver vários problemas e você nem fazia ideia. Então era isso que eu queria passar para vocês. Passem essa live adiante, passem essa informação adiante, porque pode ajudar várias pessoas, né? Não só ajudar só vocês, mas outras pessoas que às vezes estão passando por uma situação muito desconfortável, até de doença, até de problemas de relacionamento, porque vejam o seguinte, dica da arquiteta agora para vocês terem na cabeceira da cama de vocês, prestem atenção no que eu vou falar agora. O ambiente influencia você, quer você queira ou não, quer você saiba, quer você goste ou não. Isso é um fato. Isso é um fato consumado pela ciência. É só vocês pesquisarem sobre epigenética. Vocês, a massa física, o tamanho do nosso corpo em relação à nossa casa, ela é menor. Então, quem influencia mais quem? Nós conseguimos influenciar a nossa casa ou a nossa casa nos influencia? A nossa casa nos influencia.
Se ela, através de mexer os móveis de lugar, você sentir que algo melhorou, ótimo. Se você trocou de porta de entrada, você está entrando pela porta dos fundos e você sentiu que isso melhorou na tua casa, ótimo. A casa, ela sempre vai influenciar você. Só que você, vejam, isso não é correndo, isso não é hoje e amanhã, é gradativo. Nós temos um defeito de apurar as coisas. Vejam, quando você planta qualquer coisa, planta um pé de alface, ele não nasce da noite para o dia. Ele tem um tempo, ele tem um momento para você plantar esse pé de alface. Em qual a temperatura melhor, qual a estação, qual a lua, qual o tipo de terra, nutrientes da terra. Qual o espaço entre os pés de alface? Vejam que o ambiente está moldando toda a planta. Imagine que nós somos uma árvore plantadas dentro de casa. É a mesma coisa. Essa árvore vai precisar desenvolver, ela vem uma semente, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai dar folhas maravilhosas, ela vai perder as folhas e assim sucessivamente. Então, prestem bem atenção que tudo que vocês fizerem dentro das casas de vocês vai influenciar todos os ocupantes do imóvel. E aí vocês vão me perguntar, mas Lise, e nós não influenciamos as nossas casas? Sim, porque a informação que está lá no terreno, ela reverbera para a nossa casa. Imagine que o raio de luz, ele vai e volta do sol, né? Ele vai e volta, ele passa, vai e volta. Ah, Elise, mas tem parede e ele não passa. Tem certeza? Ele passa sim, o que não passa é a claridade. Então, o que acontece? A informação que está lá no terreno, ela sobe, ela vai passando por nós e vai subindo. Quem mora em prédio, isso é uma delícia, porque a informação que está lá no apartamento embaixo vai fazendo isso aqui, ó, para cima e para baixo o tempo inteiro. E se você não souber proteger a tua casa para que a informação passe, ou você coloca a tua casa numa determinada frequência, numa determinada dimensão, onde você não é atingida por dimensões inferiores. O que é dimensão inferior? Briga, confusão, problemas físicos, mentais, espirituais, de saúde, enfim. Então as casas, elas vão influenciar você sem dúvida, e você vai influenciar a tua casa, sim, mas numa quantidade menor. E você leva mais tempo para influenciar. Por isso que os terrenos têm informação, por isso que os terrenos têm o segredo, porque o segredo continua ali desde a sua primeira ocupação. Entra casa, derruba casa, constrói apartamento, constrói prédio, derruba tudo, a informação continua. A não ser que você faça alguma reprogramação psíquica ou energética daquele lugar. Aí sim você está trabalhando num âmbito de reformular essa informação existente. Anotaram a dica? E desde já eu agradeço a todas por estarem aqui. A Casa Olos é a casa online para você. O meu objetivo aqui é cuidar da sua casa para que ela cuide de você. Se você está em apuros, com problemas de saúde, com problemas dentro da sua casa, seja ele qual for, que nada para consertado, que tudo está quebrando, que você está com dor em algum lugar, com problema de saúde, com problemas de falta de vontade, sim, de trabalhar, de fazer as coisas, que você está com procrastinação, que você não está querendo estudar, que ninguém está fazendo nada dentro de casa. Se você está com algum desse tipo de problema, a Casa Olos consegue te ajudar. É só entrar em contato comigo e eu atendo a sua casa, não importa onde ela esteja, eu atendo, meu trabalho é todo feito à distância. Combinado? Eu agradeço imensamente a todas vocês que estão aqui. Para mim, isso é uma oportunidade de colocar tudo o que eu aprendi e ainda tudo que eu vou aprender, eu vou passar para vocês.